dia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Era Vargas, que foi um período da história republicana brasileira que durou de 1930 até 1945. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a crise de 29 no Brasil. Posteriormente a gente vai falar sobre a crise política do café com leite, que foram fatores que facilitaram a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então, a crise de 1929 no Brasil. Então, como vimos, a quebra da Bolsa de Nova York acarretou uma crise financeira que atingiu o mundo todo. Os Estados Unidos, centro da crise, e os países europeus passaram a diminuir as importações de vários produtos. Isso fez com que os problemas financeiros se espalhassem para outras nações, como o Brasil. Então, dentro do cenário de crise, com o crash da Bolsa de Valores em 24 de outubro de 1929, Estados Unidos e Europa reduziram as importações de produtos, principalmente da América Latina. E isso foi terrível para a economia brasileira, tendo em vista que os Estados Unidos eram os maiores compradores do café brasileiro e a Europa também constituía um importante parceiro comercial. Então, ao longo do século XIX, o café se tornou o principal produto de exportação e de lucro econômico para o país. Com o capital vindo dessa produção, foi possível o início da industrialização e a modernização de algumas cidades brasileiras por meio da instalação de iluminação pública e sistemas de transportes, como os bondes elétricos, por exemplo. Os grandes capitais, no caso principalmente São Paulo, tiveram grandes surtos de crescimento e inovação. Então, ou seja, o lucro obtido com a venda do café facilitou, no caso, a modernização de algumas cidades brasileiras, principalmente no interior de São Paulo, a capital São Paulo e o seu interior, a criação do Porto de Santos. Então, no início ali do século XX, na transição do século XIX para o século XX, o lucro obtido do café possibilitou inclusive um surto industrial, que tornou São Paulo a principal cidade do Brasil e também a mais industrializada posteriormente. Porém, o lucro que o café proporcionava para os latifundiários incentivava a abertura de novas roças para o seu cultivo. Com o aumento da produção, passou a haver crises de superprodução, ou seja, a produção do café era superior ao que o mercado mundial demandava. O Estado então passou a intervir no mercado, comprando um excedente de produção, buscando estabilizar o preço do café e proteger os cafeicultores, e a desestimular o plantio em várias áreas. Ou seja, no meio da crise, os produtores de café brasileiro continuaram abrindo roças e isso acabou gerando uma superprodução de café. Então, desde 1906, com a assinatura do Convênio de Taubaté, o Estado brasileiro ele se comprometia a comprar o excedente do café em cenários de crise. Então, aqui em 1929, o Estado brasileiro, mais uma vez, utilizando os recursos obtidos com os impostos da população brasileira, comprou o excedente de café e o queimou. Essa medida visava estabilizar o preço do café no mercado internacional. Existe um princípio em economia que afirma que tudo para ser caro tem que ser raro. Então, se você tem muito de um produto estabelecido, a tendência é que o preço dele abaixe. Então, para isso, o governo brasileiro comprava esse excedente, visando a valorização do preço desse produto no mercado internacional. No momento em que ocorreu a crise de 1929, o Brasil passava por uma dessas crises de superprodução. Cerca de 30 milhões de sacas de café produzidas, apenas metade seria comercializada naquele ano. Diante disso, novamente coube ao Estado intervir, imensas quantidades de café foram queimadas e jogadas no mar numa tentativa desesperada de diminuir a oferta para equilibrar os preços. Vocês podem, inclusive, fazer a marcação com aquele marca-texto que eu sempre peço, de com cerca de 30 milhões de sacas até equilibrar os preços. Ou seja, essas foram as consequências. No caso, veio a crise de 1929, o governo brasileiro comprou o café excedente, ou seja, os cafeicultores, devido a essa superprodução, acabou não ficando no prejuízo, e o governo brasileiro acabou jogando esse café no mar ou queimando. No entanto,
Ainda assim, ocorreram quedas sucessivas no preço do produto. Como a crise econômica da economia mundial continuou, as exportações não foram recuperadas. Com essa situação, muitos cafeicultores foram atingidos, assim como o setor industrial, dependente do capital proveniente do café. Com as falências, tanto no setor agrícola quanto no fabril, a crise atingiu trabalhadores. A inflação passou a encarecer o preço dos produtos e tornou a vida ainda mais difícil. Vocês também podem passar um marca-texto nesse último parágrafo aqui, que mostra, no caso, as consequências da crise aqui dentro do Brasil. Ou seja, muitas empresas faliram, muitos fazendeiros produtores também faliram, aumentou o desemprego e a inflação chega no Brasil. Então, em um próximo vídeo, a gente vai falar sobre a crise política do café com leite, que também vai ter alguma coisa a ver com isso que a gente falou nesse vídeo. Até lá!